Salmo 37, versículo 23, que nós acabamos de ler, nós vemos aqui o salmista fazendo menção de que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos de ter os nossos passos, ou seja, as nossas ações, a nossa vida, confirmados pelo Senhor. Eu creio que da criança ao ancião aqui presente, gostaria de um dia chegar no final da sua vida e poder olhar para trás e ver que todas as suas ações, as suas atitudes foram confirmadas pelo Senhor. E quando nós olhamos para a vida de homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada, que ao chegar ao final do seu ministério tiveram os seus passos confirmados, ou seja, Deus os abençoou de forma tal, nós vemos algumas características na vida desses homens e mulheres de Deus que são idênticas em todos aqueles que foram bem-sucedidos. E eu quero trazer aqui nesta noite, em rápidas palavras, uma reflexão do que é que essas pessoas que foram abençoadas por Deus, o que é que essas pessoas que tiveram os seus ministérios, as suas chamadas confirmadas pelo Senhor têm em comum. E a primeira delas é a disponibilidade de atender ao chamado de Deus. E eu quero identificar aqui a vida de Abraão, um homem que foi bem sucedido na sua vida, embora teve os seus deslizes, o seu fracasso, vamos dizer assim, mas ao final da sua vida nós podemos identificá-lo como alguém a qual Deus o considera como amigo. Deus confirma as suas promessas feitas a Abraão. Então, sem sombra de dúvida, nós podemos dizer que Abraão teve os seus passos confirmados pelo Senhor. Mas também nós vemos que Abraão teve a disponibilidade de atender ao chamado de Deus. Quantas pessoas que poderiam ter uma vida de sucesso ministerial, quantas pessoas poderiam ter uma vida frutífera, uma vida produtiva diante de Deus, mas não tem a disponibilidade, ou seja, não se coloca à disposição de Deus quando Deus faz um chamado para si. E esse chamado não precisa ser especificamente ao ministério, mas muitos nem sequer atendem ao chamado para a salvação. A salvação foi estendida a toda a humanidade, porém muitos se recusam a atender esse chamado. Mas nesta noite nós podemos identificar na vida de Abraão que foi um homem que, ao receber o chamado de Deus numa terra distante, por nome Ur dos Caldeus, uma cidade próspera segundo os historiadores, para a sua época uma cidade evoluída, porém ao ser convidado pelo Senhor para ir a um lugar onde Deus iria mostrá-lo, veja bem que Deus não deu as características total para onde Abraão iria, num primeiro momento, porém Abraão, mas no entanto Abrão ainda, tem a disponibilidade, ou seja, ele aceita o convite de Deus para viver um desafio, para viver um projeto que não era seu, embora ele estivesse totalmente ligado a este projeto, o projeto era de Deus. E Abraão então aceita este convite, se torna disponível ao chamado de Deus. E qual foi o final desta história? Um homem a qual a Bíblia Sagrada o considera como o pai da fé. Queridos, se você tem desejo de deixar um legado positivo, se você tem o desejo de ter um sucesso na sua vida em todas as áreas, tenha disponibilidade para atender o chamado de Deus. Deus chama homens, Deus chama mulher, Deus chama criança, Deus chama adolescente, Deus chama jovens, mas infelizmente muitos têm colocado os seus projetos pessoais em primeiro lugar, muitos têm colocado os seus planos em primeiro lugar, e por esta razão não têm vivido o sobrenatural de Deus. Muitas vezes até alcança algumas posições sociais, às vezes alcança até algum sucesso financeiro, mas estão longe do projeto de Deus para as suas vidas.
Querido, que você possa nesta noite atender a voz do Senhor, seja para a salvação, seja para um projeto que Deus tem colocado no seu coração. Não questione, não duvide, mas aceite que aquilo que Deus tem para a sua vida é o melhor, porque Abraão assim o fez, atendeu o chamado de Deus sem exigência. Abraão não colocou condições para este chamado, mas tão somente aceitou o chamado do Senhor. Aleluia! Como nós estamos precisando nesses últimos dias de homens e mulheres que estejam disponíveis ao chamado. Aleluia! Eu tenho aqui a minha retaguarda muitos dirigentes de igreja, pastores de igreja, e a cada dia que passa temos uma dificuldade maior de arrumar pessoas para colocar em cargos, em funções, que essas pessoas estejam disponíveis. Muitos só fazem alguma coisa quando existe uma recompensa imediata. Alguns